Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Nathalie, blogueira de baixa renda, e agora está começando o primeiro Radar Baixa Renda de 2021. Intro da blogueira de baixa renda. 15 milhões gastos em leite condensado. Vacina do Butantan 100% eficaz? BBB 21 começou e já temos treta. Tudo isso aqui no Radar Baixa Renda, mas é claro, antes de tudo, vou pedir para você curtir, que vocês estão esquecendo de curtir, e quando você curte, o nosso vídeo é enviado para mais e mais pessoas, e aí mais pessoas conhecem o canal e a gente alcança mais e mais baixa rendinhas. Também compartilhe com algum amigo, alguém que você acha que vai se identificar com esse vídeo, e se você é novo, não esqueça de se inscrever, que aqui a gente faz conteúdo para galera de baixa renda, muita informação, humor, entretenimento e eu mudei o cenário do Radar Baixa Renda porque achei que aquele fundo verde a gente não estava sabendo colocar, apesar de eu achar muito bom o fato da gente não conseguir saber fazer muito bem e ficar meio feio de falhado, né, de falhou. Mas enfim, tava meio cansado da preguiça, o negócio é difícil de editar, e aí agora a gente vai gravar assim, com o fundo do meu quarto mesmo, e é isso. E a gente vai começar falando nesse radar sobre a vacina do Butantan, que tá aí, já vacinou mais de 2 milhões de brasileiros. E até agora, nenhum jacaré, meu anjo. E que virou uma grande piada, tem até um filtro no Instagram que o pessoal usa que tem uma cara de jacaré assim, tipo, bizarro. As 2 doses das vacinas que estão aqui autorizadas no Brasil, que é a Coronavac e a de Oxford, precisam de 2 doses para alcançar lá a eficácia e eficiência máxima da vacina. Em algumas cidades já tem um calendário previsto de como vai ser essa vacinação. Aqui no Rio, o prefeito liberou um calendário, aí cada dia uma idade. Por exemplo, já começou, né? Eu vou falar uma idade fictícia. Amanhã, a galera de 90 anos. Depois de amanhã, a de 89. Aí depois de amanhã, a de 88, a partir de 88 anos de idade. Entenderam? Vocês entenderam, né? Eu ainda não sei se isso vai funcionar, porque agora que a gente tá nessa idade, que tem menos pessoas, tipo 80 mais, 90 mais, pode ser que seja simples, mas e quando começar a alcançar aquela parcela da população que tem muitas pessoas, tipo 50 anos, a partir de 40 anos, a partir de 30 anos, como é que isso vai funcionar? Eu ainda não sei, mas fico feliz de saber que já temos aí mais de 2 bilhões de pessoas no Brasil inteiro vacinados, é pouco ainda. Eu vi ontem no jornal que isso equivalia a 1% da população. Posso estar errada, porque eu vi de relance no jornal da tarde, aquele que tem a Maju. Então, aí eu vi lá o número de 1% da população vacinada. Não tenho certeza sobre esse fato específico, mas aí a gente ainda tem uma caminhada muito grande pela frente pra gente conseguir vacinar todo mundo. E pra você que vai se vacinar, você precisa apresentar a sua identidade ou o cartão do SUS. Muita gente não sabe, mas o cartão do SUS pode ser achado por um aplicativo que se chama Conect SUS. E ele funciona como um cartão digital do SUS. Então, se você não tiver o cartão do SUS na sua casa, se você baixar o aplicativo, que você consegue identificar o seu número lá da carteirinha. E quando a gente fala da Coronavac, que é a vacina que causou toda aquela polêmica, principalmente pra galera de direita, que é anti-vacina e tudo mais, porque é uma vacina que foi criada pelo Butantan em parceria com a Sinovac. Essa vacina alcançou 50,38% de eficácia global. Mas, Bo, o que significa isso? Traduz pra gente de uma forma simples? Eu traduzo. A eficácia global é basicamente a potência da vacina para proteger de casos graves, leves ou moderados. Tipo, 50,38% de chances de você não pegar a doença. O que já é ótimo, porque diminui pela metade, não é mesmo? Mas, Blô, não tinha falado que ela é 100% eficaz? Então, calma. Ela é 100% eficaz porque ela não deixa a pessoa desenvolver casos graves, o que é ótimo. Assim, ninguém vai se internar, entubar e até morrer de corona se você tiver sido vacinada. Basicamente é o seguinte, 50,38% de você não pegar a doença, mas caso você pegue Covid, tem 78% de não desenvolver sintomas, você nem vai saber que você tá com Covid. Sem contar que você vacinado, você não vai, como eu disse, desenvolver casos graves e ser internado, ser entubado. Então, assim, cara, isso é o que a gente precisa cuidar agora nesse momento. Principalmente porque a gente viu lá no norte do nosso país aquele caos, porque não tinha oxigênio, e aí a gente teve que criadores de conteúdo, influenciadores, humoristas, artistas se colocar nessa posição de comprar oxigênio e tentar enviar para essas cidades que estavam, tipo assim,
em situações assim de catástrofe mesmo. Teve um estudo feito na Austrália em que classificou os países em como eles estavam lidando com o coronavírus. O Brasil, meu anjo, ficou em último lugar, é o pior país quando se trata na prevenção, cuidado e todo esse rolê aí do coronavírus. E eu fiquei muito chocada, gente, como é que pode, né? A gente não tá nem perto de ser um dos países mais pobres do mundo e a gente não tem um governo que consiga administrar uma pandemia de nível, assim, mundial. Eu fico muito chateada. Pra você ter uma ideia, assim, em números de mortes, a gente só perde pro Estados Unidos. A gente tem em comum um governo que a gente tem um presidente que minimiza a gravidade do Covid-19. Na verdade tinha, né? Porque o Trump caiu. Presidentes que se recusaram a usar máscaras, fizeram aglomerações públicas e se opuseram a fazer lockdown e todas aquelas coisas que a gente está vendo o mundo fazer e a gente ficando aqui para trás, sabe? E aí, como eu disse, a gente viu o Amazonas sofrendo com a falta de oxigênio e pessoas que não têm nada a ver tomando iniciativas privadas para levar oxigênio para essas pessoas. Então assim, né, complexo. Lembrando que para você saber mais sobre o que eu tô falando aqui, eu sempre deixo uns links no Saiba Mais, que foi a fonte da pesquisa desse conteúdo, tá bem? Mudando de assunto, mas não mudando tanto, porque a gente vai continuar falando do governo. Nesses dias houve aí uma treta da compra de 15 milhões de reais em leite condensado e o nosso presidente fez chacota, inclusive em uma entrevista de imprensa, não sei exatamente o que foi aquilo, ele levantou um leite condensado e todo mundo começou a rir achando que era engraçado e lá. Uma grande piada esse nosso presidente, não é mesmo? Esse valor, gente, foi tirado do portal da transparência que contém o painel de compras que detalha os gastos do governo. E para além do leite condensado, a gente também viu a compra de produtos que não são da cesta básica, como bombom, vinho, chiclete e por aí vai. O nosso presidente justificou esse gasto dizendo que toda essa compra é para suprir e alimentar as Forças Armadas do Brasil. E eu te pergunto, meu anjo, por que leite condensado? Por que vinho? Por que bombom? Não faz o menor sentido. E quando a gente abria essa nota lá do portal da transparência, a gente viu que cada leite condensado custou R$ 162. Não se sabe dizer se isso foi por unidade ou por caixa, que pode conter 20, 24 ou 27 leites condensados. Enfim, mesmo que fosse 27 leites condensados, que são aquelas caixas grandes que vem vários leites condensados, faz com que cada leite condensado custe mais ou menos R$ 6. Mas quando você investiga melhor essa nota do portal da transparência, você vê que essa compra foi feita numa empresazinha que, quando jogada no Google Maps, você vê que é uma fachada de uma lojinha super pequena e você fica se perguntando: meu, como é que esse lugar vendeu 15 milhões de leite condensado se o capital social da empresa é 100 mil reais? Ela não tem estrutura para vender. Enfim, eu trouxe essa informação para você refletir aí, mas na minha opinião isso se trata de notas frias, porque esse leite condensado na verdade nunca nem foi comprado. E num universo paralelo, que eu não acredito de verdade, imagine que esse leite condensado foi comprado nessa lojinha que não tem estrutura para vender 15 milhões de leites condensados. Eu te pergunto, por que não negociar com a empresa? Por exemplo, quando o nosso presidente fez chacota lá disso, ele levantou uma lata de leite condensado da Nestlé, o leite moça, né? E aí eu te pergunto, por que não, já que vai comprar tanto leite condensado, por que não comprar direto com o fornecedor? Porque a Nestlé é uma empresa séria e não vai fazer nota fria para esse tipo de coisa. É o que eu acredito. Então, assim, pegam comércios menores, empresas menores, para fazer esse tipo de venda, que na verdade não é uma venda. É basicamente uma desculpa para pegar esse dinheiro e usar em alguma coisa que a gente não sabe exatamente o que. Mas é lógico que eu trouxe informações que eu achei nos portais. Então, assim, se você acredita de verdade que ele comprou uma lata de leite condensado por R$6 e gastou 15 milhões alimentando as Forças Armadas, tá tudo bem. Mas eu, com tudo que eu pesquisei, não acredito nisso. E eu acho que se você acredita, você deve pesquisar um pouco mais. Até para desencargo da consciência e você se informar e entender que as coisas não são bem assim, tão simples assim. Independente do motivo da compra, faz a gente se questionar de como está sendo gasto o nosso dinheiro, que, diga-se de passagem, está sendo gasto com coisas que não são itens essenciais da cesta básica. Então, assim, vinho? Por que vinho? E aí fica mais difícil ainda a gente identificar onde nosso dinheiro está sendo gasto. Mas chega de falar de números, governos, polêmicas e leites condensados e essas coisas. Vamos falar de uma outra coisa que está acontecendo atualmente no Brasil, que é
a alienação por Big Brother 21. Tirem os seus livros de dentro de casa e vamos nos alienar. Engraçado que quando a Marcela, a minha amiga que escreve essa pauta pra eu fazer o Radar Baixa Renda, escreveu esse roteiro, a gente nem podia imaginar que o Big Brother estaria sendo tão tóxico. Sério, eu não tô acompanhando ao vivo, tô acompanhando só pelo Twitter. E assim, tá muito tóxico, as pessoas estão perdendo a linha. Carol Conká, Lumena, Fiuk, chatos, impossíveis. Por mim, eles entravam e explodiam, sabe? Porque assim, eu não aguento mais eles. E isso faz o quê? 1 semana? 2 semanas no máximo de BBB. E já tá assim, sabe? Nesse nível. Eu fui convidada pela Globo para mostrar a casa junto com alguns outros criadores de conteúdo antes de todo mundo. Esse vídeo, essa tourzinha tá lá no meu Instagram, se você quiser ver como foi minha reação, que foi muito bizarra. Eu tinha 3 minutos para ver a casa inteira, então é só você ir lá no meu Instagram, @blogueira de baixa renda, inclusive me segue lá, tá bem? Porque lá todo dia tem o quê? Um episódio novo da minha vida. Que não é muito movimentado, pois estamos vivendo uma pandemia, mas tem umas coisas engraçadas lá de vez em quando. E assim como o ano passado, a casa foi dividida em pipoca e camarote. Camarote, será? Sim, olhei aqui na minha cola, camarote. E aí, nesse camarote é convidado algumas celebridades, alguns artistas, alguns criadores de conteúdo, enfim, uma galera mais conhecidinha aí do Brasil. E eles fazem esse rolê de pessoas mais famosas com pessoas anônimas acontecer. E aí, o BBB é um negócio que a gente vê os conflitos da sociedade ali se batendo o tempo inteiro. Eu acho que já passou da época da gente achar BBB uma coisa fútil, porque assim, tá tudo bem assistir BBB, tá? Você não é menos intelectual do que a pessoa que não assiste, tá? Só pra constar. Eu assisto, eu adoro. Esse BBB eu confesso que eu não estou, assim, muito envolvida, porque tá meio pesado. Não tô gostando. Agora, a princípio, tô com muita dó do que estão fazendo com a Juliette, que estão sendo extremamente xenofóbicos, assim, tá me impactando muito. Era da Paraíba, pertinho da cidade da minha família, Solânia, então assim, já tem uma coisinha ali, não é mesmo? Estão excluindo a menina, estão fazendo bullying com a menina, estão sendo preconceituosos, enfim, eu tenho ficado com muita dó dela, porque a bichinha, o erro dela é falar demais, mas eu também falo demais a ponto de, às vezes, me perder no que eu tô falando. Tá me entendendo? Acontece. E ali ninguém deu abertura pra ela, então eu tenho ficado assim meio tipo, meu Deus, se eu estivesse lá, eu queria tanto dar um abraço nela, bichinha. Enfim, gente, eu acho que os outros participantes estão fazendo com ela um pouco do reflexo do que a gente vive aqui fora e estão entregando o prêmio pra elas de mão beijada, assim, porque a menina não faz nada e tá sofrendo uma perseguição absurda. Ai, gente, não sei, mas você que assiste BBB, me conta aí qual o seu fave do momento. Eu sei que pode mudar daqui a 1 minuto e eu mudei tanto de opinião desde que começou esse BBB, em menos de 2 semanas, você não tem ideia. 10 minutos eu falei assim, gente, cancela o que eu acabei de falar anteriormente, porque assim, eu mudei de opinião, essa pessoa não é tão legal assim. E é basicamente isso que acontece quando a gente está conhecendo uma outra pessoa, normalmente na sociedade, né? A gente julga, a gente acha que essa pessoa é uma coisa e na verdade ela pode ser completamente outra. Assim como eu já fui julgada muitas vezes de não parecer ser pobre porque eu tinha aparelho ou porque a minha casa era rebocada e eu tenho um guarda-roupa, tá me entendendo? Então é meio que a gente julgar pela capa e isso acontece muito quando a gente vê um reality show onde coloca pessoas que não se conhecem ali dentro pra se conhecer e viver todo esse conflito de sociedade dentro de um reality. Com pressões psicológicas, porque tem prova, tem votação, tá me entendendo? Ai, gente, eu acho um estudo social, assim, maravilhoso. E você que fala mal do BBB, assim, você que lute, tá me entendendo? Que BBB maior e melhor reality do Brasil. Queria ver uma briga, assim, mas uma briga fútil, sabe? Uma briga assim, você usou o shampoo tal que eu guardei pra mim. E aí o boyzinho, botei açúcar no feijão, estraguei o feijão. Sabe? Queria ver umas coisas assim mais fútil, umas coisas assim que não vai... Sabe? Queria leveza, eu não queria polêmicas de xenofobia, racismo, lá. Eu queria briga por conta de banana, tá me entendendo? De academia, de voto. Uma coisa assim mais leve pra gente se alienar de verdade. Estou aguardando ansiosamente para que isso comece a acontecer e saia dessas pautas mais pesadas, porque a gente tá vendo BBB também pra se distrair no meio de uma pandemia, né não? É sim. Então, se você gostou desse radar, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar aí
qualquer coisa que seja. Os links pra você ler um pouco sobre o que eu falei estão aqui embaixo, é só você clicar e se esbaldar em tanto conteúdo. Amo vocês, muito, muito, muito. Espero que vocês gostem desse conteúdo, porque eu faço com muito amor. E espero também que vocês tenham aceitado o fim do Fundo Verde, porque dá muito trabalho pra editar, e assim, meu irmão, o Guilherme, a gente é tudo aquela pessoa que aprende tudo sozinha, colocando a mão na massa, autodidata. A gente não teve faculdade de audiovisual aqui. A gente aprende tudo vendo vídeo no YouTube, ok? Inclusive o quê? Não sei, não tem nada inclusive. Inclusive é que tudo que é feito aqui, eu, Guilherme e Renatinho, aprendemos o quê? Com tutoriais do YouTube, que é o meu chefe, meu patrão. Obrigada, YouTube. Google, no caso, que é Google. O YouTube é do Google. Enfim, gente, um beijo. Até a próxima! Assista outros vídeos da blogueira.